Olá galera, como vamos? Vamos aqui é o professor Leão, professor de História. Vamos aqui ver mais um debate, uma aula nós vamos falar hoje sobre o feudalismo. Na verdade, o que é o feudalismo? O que eu posso dizer para vocês nesse início de conversa? O feudalismo nada mais é do que uma organização, um modo de vida, como as pessoas, os europeus, principalmente quando a gente fala de feudalismo, a gente tem como base essa ideia de Europa, né? Especialmente França, Inglaterra, por aí assim. É um período que vai basicamente do século V até o século XV. Esse é o período que a gente chama de Idade Média. Então, o que é o feudalismo? O feudalismo nada mais é do que uma organização social, uma organização política, uma organização econômica, do qual as pessoas estavam muito ligadas, muito relacionadas, os laços entre si, essa questão das ordens, essa questão do domínio de um senhor feudal sobre um servo, sobre um camponês. Então, uma definição que a gente pode dar, dizer que feudalismo é isso aqui. É uma organização social, política, econômica, do qual perdurou durante a Idade Média, né, desse período que vai do século V até o século XV. Uma coisa interessante para a gente observar é que o feudalismo ele tem sua origem relacionada com a crise do Império Romano. Aquela crise que a partir do século III, século IV, o Império Romano, que dominava todas aquelas áreas da Europa, eles passaram a ter uma certa dificuldade para manter aquelas relações, para manter aquelas fronteiras. Então as pessoas passaram muito a abandonar a cidade e procurar uma proteção no campo. Então esse processo de ruralização levou a uma dependência daquele camponês com relação a aquele dono daquela terra, que passei a ser chamado de o senhor, né, o senhor feudal. Então isso é um ponto interessante a gente observar como foi que esse feudalismo ele teve origem, essa organização teve essa origem. Um outro ponto que a gente merece destaque aqui é no que diz respeito a essas características do feudalismo, essas características dessa organização. Aqui eu destaco aqui alguns pontos, por exemplo, uma característica social. Como é que estava organizada a sociedade, como é que se formou a sociedade nesse período? A sociedade feudal ela é basicamente organizada em três ordens, né, em três grupos, que é o grupo do clero, né, os membros da igreja, os nobres, aí vem que é os donos de terra, e os camponeses, né, que são chamados os servos. Então a sociedade feudal ela está basicamente organizada nessas três ordens: cleros, nobres e os servos, né? Cada um com suas dependências, cada um com suas relações de dependência, basicamente de dependência entre si. Uma outra característica é no que diz respeito à economia. Uma característica da econômica do período medieval é que basicamente é uma economia voltada para a agricultura, uma agricultura autossuficiente, é uma economia que basicamente não existia o comércio, esse comércio que a gente conhece hoje, esse comércio de compra, de troca, de moeda. A primeira coisa que era uma economia monetária, não existia moeda. O comércio que existia era um comércio basicamente de troca de produtos, entendeu? Então esse é um outro ponto interessante. Uma outra característica é que no que diz respeito à cultura, né? A cultura feudal é uma cultura cheia de religiosidade, no qual a Igreja Católica ela mantinha uma forte influência sobre a sociedade. A Igreja, de certa forma, era dona da verdade, o que ela estabelecesse, o que ela falasse, as pessoas tinham que acreditar. Então a gente diz que é uma cultura muito essa cultura desse período é muito cheia de religiosidade, né? Do qual a Igreja Católica ela estabelece uma forte influência nessa Europa ocidental, entendeu? E para finalizar com uma outra característica desse período do medieval, no que diz respeito à política, né? Hoje a gente conhece os países como França, Inglaterra, Alemanha, Portugal. Só que nesse período aqui, na Idade Média, não existia isso. Existia existia um monte de senhores, um monte de feudos, né? E esse período era exercido por cada senhor, existia essa influência na sua propriedade, no seu feudo.
Então não existia essa ideia, não existia essa ideia de uma centralização política. Por isso que você diz que a política no feudalismo é uma política descentralizada, nas mãos de cada senhor feudal naquelas diversas regiões. Ok? Então foi basicamente, eu quis abordar nesse vídeo hoje, basicamente isso. O feudalismo é um modo de vida, é uma organização política, é uma organização social desse período, né, período medieval, que teve origem lá em Roma, né, na crise do Império Romano, e essas características que eu abordei aqui, no que diz respeito ao social, à sociedade, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à cultura e no que diz respeito à política. Então foi basicamente isso o que se resume o sistema feudal, ok?